Olá pessoal, saudações tricolores. Meio entristecido, né? Porque a gente esperava mais do time do Fluminense. Não foi o jogo que nós esperávamos, não foi o resultado que nós esperávamos. E já acendeu no primeiro jogo contra o adversário mais fraco da chave, um dos mais fracos do torneio, já acendeu a luz amarela. Ontem, com 35 minutos de primeiro tempo, a luz amarela já estava acendida em alta intensidade. Porque nós tivemos 18 dias de treinamento, de dias livres foram 20. 18 dias de treinamento, aí incluindo as folgas, para melhorar a capacidade física e melhorar a apresentação tática do time. Bom, a apresentação física melhorou, claro, tinha que melhorar. 18 dias só treinando sem jogar, sempre melhora. A apresentação tática não teve evolução absolutamente nenhuma. Nenhuma. Uma apresentação triste, mas muito triste. Vou entrar um pouquinho que eu vou botar o fone de ouvido, porque aí pega o microfone e fica melhor o som. Então, espero que tenha melhorado. O que a gente viu ontem foi um filme de terror. Porque aquele negócio de parar, tem que para começar. Eu sou um camarada que sempre fui assim, não é uma coisa nova minha. O passado entra na história. Para de falar do passado. O passado é para a gente visitar e ficar feliz. Não é para a gente ficar falando dele o tempo todo. Quando a gente tem o presente para viver. Então, alguns sites passam o dia inteiro mostrando... Parece site americano. Parece coisa de americano. O Cano já jogou 35 minutos. Espera só um pouquinho. Tem site que passa o dia inteiro mostrando, o Cano tem 35 minutos que ele jogou e deu 2 chutes com a perna esquerda, está em 18º lugar na Libertadores, no Fluminense. O Fluminense vai conseguir fazer, o Fábio vai conseguir... Pô, esquece isso. Isso é para encher linguiça e para encher o saco. Dá notícia, pô. Começa a falar do Sub-15, é melhor. Começa a mostrar os jogadores que estão aparecendo, é melhor. Do que ficar fazendo uma estatística que não leva a absolutamente nada. Nada. Não tem importância nenhuma. Qual a importância do Cano ter feito 20 gols em um ano para a história do Fluminense? Nenhuma. Importante ele ter feito gol, por exemplo, decisivo. Contra o Flamengo, na semifinal, na final. Isso é importante. Então, o Fluminense hoje está com uma grande parte da torcida Nutella, essa é que é a realidade, vive de um passado recentíssimo. Esquece, nós estamos no presente, já passou. Já tem 5 meses que a gente foi campeão da Libertadores. Isso já está no Museu do Fluminense. Agora a gente já fizemos um campeonato carioca horroroso. E não digam que não vale a pena ganhar um carioca. Vale a pena ganhar tudo. Até custo em distância. Vale a pena ganhar. Se entrou é para ganhar, não é para participar. Porque o time titular não pode entrar para ganhar, porque está se preparando para 2 jogos, bota o time em reserva o tempo todo. Porque esses caras vão querer entrar para ganhar. E nós começamos um torneio que é para ganhar a 2ª Libertadores. Acho que a gente se classifica em primeiro ou segundo nessa fase de grupos. Mas nenhum tricolor consciente pode falar que a gente vai passar pelas 8avas. Com o futebol que apresentou ontem, que foi o mesmo futebol que apresentou no Carioca inteiro. E é só que agora não tem desculpa de pré-temporada. Porque o time voltou a treinar no dia 25 de janeiro, já teve completou em fevereiro 1 mês, em março 2 meses, e estamos em abril, está indo para 3 meses, o time não apresenta nada de novo. Aí a gente entra num problema chamado Fernando Diniz. O Fernando Diniz precisa se reciclar, ele está escravo dele mesmo. Ontem, no vídeo que eu fiz ontem antes do jogo, graças a Deus ele entrou com a formação simples. Aí eu falei, se não der certo, muda. Aí ele mudou e nós terminamos o jogo com Martinelli e André. Eu espero que a torcida, e a torcidinha, o pior de tudo é a torcidinha que fica participando de rede social falando um monte de besteira. Entenda que o melhor zagueiro que a gente tem é o Manuel.
Eu coloquei isso no Twitter, já teve um monte de likes no Twitter. Eu que não ligo para like, realmente cago, desculpe o palavreado, cago uma montanha para like ou para dislike, não estou nem aí. Porque eu falo o que eu acho que tem que falar, e é uma espécie também de desabafo meu quando eu gravo esse vídeo. O Leiteria do Castilho existe para falar do projeto do Laranjeiras, que não está morto, e falar e extravasar a minha alegria ou a minha tristeza. Esse ano é só tristeza. Então, eu não vivo de passado. O Fernando Diniz está escravo dele mesmo. Dele mesmo. Eu falei ontem, e teve um monte de like, eu voltar onde eu estava, que eu falei a coisa mais simples do mundo. Gostem ou não, nesse exato momento que a gente perdeu o Nino, que a gente está esperando o Thiago Silva finalmente aceitar, se receber uma proposta boa lá de fora, ele não vem. Aí nós estamos ferrados. Mas nesse momento, hoje, dia 4 de abril, a nossa melhor dupla de zaga, gostem ou não, Emanuel e Braz. E Braz, que não está escrito. Eu queria que vocês falassem o seguinte, quem dá mais medo se tivesse entrado ontem, se tivesse os dois no banco, o Braz ou o Antônio Carlos? Muita gente vai falar o mesmo, para não admitir que é o Antônio Carlos. O Braz não está nem escrito. Botaram o Kaique, esqueci o sobrenome dele, que é da base. Emprestaram o Luan Freitas, que também não é essas coisas, é um bom zagueiro só e ponto. Aí falam, coloca o Felipe Andrade. Não, o Felipe Andrade é um grande volante. Ele se mostrou no Campeonato Carioca um excepcional. Ele se mostrou um jogador para entrar no lugar do André. Subiu o André, se for o caso. O André joga de segundo volante, que o Felipe Andrade vai jogar de primeiro. Ele de quarto zagueiro não é grandes coisas. Ele é um bom zagueiro, ponto. Mas nesse momento, nossa melhor dupla de zaga é Emanuel. Eu acho que ninguém tem dúvida disso, né? O Emanuel é um cara rápido, com um vigor físico fabuloso, uma impulsão ótima e uma vontade de ganhar enorme. Mostrou isso nos 2 jogos que fez, agora depois que voltou da suspensão. Uma pena de ter torcido. Espero que terça-feira que vem ele já seja titular. Espero também que o Felipe Melo, que é um camarada tão experiente, com tantas vitórias, que está dando muitas alegrias à torcida do Fluminense no comportamento dele, ele também chega para o Fernando Diniz e fala assim, Diniz, eu vou jogar no banco, quando tiver alguma coisa eu entro. Eu vou ser mais útil aqui do lado do teu lado, do que lá dentro. Ele é um jogador lento, sem preparo físico, está errando passes. Ontem, todas as inversões de bola que ele adora fazer da esquerda para a direita, pelo alto, lá na ponta direita, ele errou. Aliás, ele e o Marcelo também errou. Então, foi um jogo muito ruim, com uma defesa horrorosa. Da nossa defesa titular, Thiago Santos, que mostrou, a torcida fica, não, Thiago Santos. Thiago Santos é aquilo ali, gente. Ele jogou bem 2 ou 3 jogos, quais jogos? Contra quais adversários? Então, Thiago Santos não pode. Thiago Santos e Felipe Melo e Marcelo foram mal. Os caras não se criaram pelo lado do Marcelo, mas também o Marcelo não fez nada. Ou o Marcelo cai no meio, ou fica no banco também. E olha que eu sou um cara fanzaço do Marcelo. O André jogando normal, o Martinelli, o melhor jogador do jogo com o Marquinhos. O Marquinhos ontem falou assim, olha, eu sou titular, e é mesmo. Ontem, o Marquinhos ganhou a titularidade do time. O Arias ontem simplesmente não jogou. O Arias ontem não foi aquele Arias do Campeonato Carioca. Ele simplesmente apareceu, fez alguma coisa, não fez nada. Aliás, ele fez. Ele poderia ter feito o único gol do Fluminense. Ele poderia ter dado o único chute para gol do Fluminense no primeiro tempo, só que o Lima atrapalhou ele. Foi a única jogada de linha de fundo que o Fluminense fez, aos 40 minutos mais ou menos, jogou para trás, logo depois que o Lima entrou. Ele ia chegar batendo de cara pro goleiro, sem ninguém na frente dele. Entre o pênalti e a pequena área. O Lima quis matar a bola. Ali deu para ouvir o que o Arias falou pro Lima. Eu deve ter falado assim, puta que pariu, eu ia matar o goleiro e você tá na minha frente. Ainda atrapalhou e perdeu a bola. Então, o Lima foi o Lima, o Renato Augusto não jogou nada. Aliás, o time não jogou nada. A gente não tem que analisar o time, analisar jogador. O time não jogou nada. Só quem se livrou nesse time inteiro, de todos que entraram, o Cauã Elias procurou jogo, mas fora da posição. Aí já é um problema do Diniz.
Porque quando ele colocou o Cauê, ele tinha que ter feito uma substituição que devia ter feito no primeiro tempo. Tira o Lelê. Não é porque o Lelê não teve uma chance de chutar para gol. O Lelê teve no final do segundo tempo uma cabeçada ridícula. Ele subiu sozinho e deu um peteleco pro goleiro pegar. Foi a única bola que o goleiro pegou. Não foi para fora, inclusive. Nem foi pro goleiro, foi para fora. O Lelê não é porque ele perdeu o gol. Não, ele não teve chance nenhuma. Se fosse o Cano, também não teria feito nada. O Cano teria saído da área para procurar uma bola para chutar. Coisa que o Lelê não consegue fazer. Por quê? Esse é o problema. O Lelê é um jogador ruim. Tecnicamente, ele é horroroso. Ele é um jogador para jogar a Série B. Ele não serve para jogar no Fluminense. Ontem, quando enfiou o Cauã Elias, pô, devia ter colocado entre o Cauã Elias vai para centroavante. O Cauã Elias foi jogando de lado de campo. Foi a mesma coisa do João Neto contra o Boa Vista aqui, foi jogar de lateral direito e salvou a gente, porque ele que fez o gol. Quando ele resolveu jogar um pouco de centroavante, fez um gol. Então, aí vem a parte do Diniz. O Fluminense jogou 90 minutos e não apresentou nada. O Diniz está escravo dele. O Fluminense ontem teve 90% de posse de bola. No primeiro tempo foi mais ou menos isso também. E não estourou nenhuma bola para gol. Por quê? Teve hora, logo enquanto o Renato Augusto estava em campo, ficou triangulando ali, às vezes 3, 4 minutos, direto, recuperava a bola e ia para o lado esquerdo. Ficava triangulando. Só que triangular não adianta nada se você não for a linha de fundo. Se os caras estão, qualquer time, se você está jogando contra um time, e esse time está com os 11 jogadores atrás da linha do grande círculo, que era o que estava acontecendo, é só a gente se lembrar das bolas que eles perderam. Foram bolas nossas, nós fomos cruzar a bola, e o cara saiu de trás do campo deles para roubar a bola e chegar na cara do gol, porra. Então, se a gente está jogando contra 11 jogadores que estão dentro do próprio campo, eu ouço isso desde que eu era molequinho, que eu tinha 7, 8 anos, eu ouvia meu pai falar, pô, tem que abrir o jogo tem que chegar na ponta, na linha de fundo, porque abre a defesa. Isso é mais velho e mais correto do que fazer cocô de cócoras. Porra, é uma coisa mais simples, sabe, é inacreditável que um time que fique 18 dias não dê um chute para gol. O Fluminense completou 90 minutos, ele completou 300 minutos sem dar um chute para gol, para dentro do gol. Nenhum, o goleiro não fez uma defesa. O Rossi não fez defesa no Fla-Flu, nos dois Fla-Flu. E ontem o cara no primeiro tempo não fez uma defesa. Aliás, nem no segundo tempo eu acho que ele também não fez. Bola que foi nele, ele pegou. Porra! Não tem algo errado aí? O que adianta você ficar triangulando na intermediária dos caras e depois voltar para a nossa zaga, e depois vai e fica triangulando dos lados e volta para a nossa zaga? Porra! É triangular. É só a gente se lembrar. Vou aqui tentar fazer uma lembrança de cabeça. Lima, contra o Vasco, aquele jogo que nós perdemos ano passado, foi 2-1. O gol do Lima fez o gol. A bola foi na linha de fundo, ele veio na corrida e bateu o gol. O gol do Cano na final contra o Boca Juniors. Foi uma triangulação que ficou aí, terminou com Arias, Cano Arias, Keno e Cano. Gol. O gol do Cano contra o Internacional. Os dois, aqui e lá. A bola chegou quase na linha de fundo, jogou para trás, gol. Pô, para você criar a oportunidade para chegar a chutar para gol, ou você está com espaço no meio, na intermediária para chutar de média distância, que nós não temos, não estamos tendo, ou você abre a defesa do time adversário, vai até a linha de fundo e joga para trás. Ontem nós fizemos durante 90 minutos mais os acréscimos, uma jogada de linha de fundo. Foi depois que nós estávamos perdendo de 1-0, a jogada que o Marquinhos fez pela direita, jogou para trás, essa que o Arias ia bater de frente para o gol, entre o pênalti e a pequena área, e o Lima atrapalhou. Foi a única jogada de linha de fundo que o Fluminense fez no jogo inteiro. Tentou fazer uma outra logo quando o Terãs entrou, que a bola deu o drible, mas a bola saiu, um palmo. Teria sido a segunda, né? Como é que você vai chutar para gol? Você não chuta, você não abre a defesa. E o Fernando Diniz está refém dele mesmo. O Fluminense teve 18 dias para treinar, de treinamento, e não apresentou absolutamente nada. É como se não tivesse
o tempo tivesse parado. Ó, que dia é hoje? O que aconteceu hoje? Empatamos com o Flamengo de 0-0, estamos eliminados da final do Campeonato Carioca. Aí vamos imaginar que esses 18, 20 dias fossem cortados do tempo. Hoje é um dia depois, jogamos de novo. O que aconteceu de novo? Nada, jogamos igualzinho. Jogamos idêntico. Então o Fernando Diniz tem que parar para pensar. Assim, olha, não está dando certo o que eu estou fazendo. Porque a verdade é a seguinte, com o Ganso, com o Renato Augusto, aí você pensa o seguinte, o Iago faz o último jogo dele pelo Nova Iguaçu domingo agora. O Iago tem vaga nesse time do Fluminense, porque ele é um jogador vertical, e rápido, e novo. O que não pode é a gente terminar jogando com uma zaga com Martinelli e André. Tá certo, o Manuel se contundiu na segunda-feira. Espero que ele na terça-feira agora já esteja bem. Né? Então, o Manuel fique bom logo. Agora, é um crime. É um crime não. Aconteceu algo, a não ser que o Braz esteja negociando com outro time. Agora, ele teria que ter sido colocado na lista de 50 jogadores. Porque faz falta. É um cara rodado, que não treme. Ele pode jogar mal, mas tremer ele não treme. E a gente vê também as besteiras, por exemplo, que o seu Diogo Barbosa fez. O Diogo Barbosa devia ser. O John Kennedy está suspenso 2 jogos. Não joga o próximo jogo também, nem ele, nem o Diogo Barbosa. Porque o cara comemorou o gol do título mais importante da história do Fluminense junto com a Copa Rio, de 52. Aí qualquer um entende, tirou a camisa e foi para a torcida. O cara, imagina você fazer esse gol, você com 21, 22 anos, ver aquele 80 mil pessoas pulando e você esperando aquilo. Tá 1000 vezes perdoado. Agora o Diogo Barbosa ganhou uma expulsão que ele merecia ser multado. E agora está prejudicando o time. A não ser que a gente coloque o menino lá, que é o reserva, ou o Marcos Pedro, ou... Ontem, por exemplo, se ele tivesse tirado o Lelê, deixado o Marquinhos na ponta esquerda, enfiava o Guga na lateral esquerda. Não, foi jogar com o Marquinhos de lateral esquerdo, para ter 2 centroavantes, um matando o único que sabe jogar bola. Porque o Lelê continua de centroavante e o de Cauã Elias ficou catando uma posição. Será que só a gente que vê isso? Será que o Fernando Diniz não vê isso? Será que o Fernando Diniz não vê que existe outra maneira de jogar? Pô, Fernando, faz o seguinte, Fernando Diniz. Pega um videotape do Fluminense de 1970. O time foi campeão brasileiro. Para quem não sabe, era Félix Oliveira, Galhardo Assis e Marco Antônio. Denilson, Dulim e Samarone. Cafuringa ou Wilton. Quando eu falei Denilson, Dulim e Samarone, era Denilson, Dulim e Samarone, ou Denilson, Didi, Cláudio Garcia, ou Denilson, Cláudio Garcia e Samarone, tinha essa variação. No ataque, Cafuringa ou Wilton. Flávio depois entrou na decisão, entrou o Mickey e Lula. Pega esse time, porque o futebol daquela época era um pouco mais lento. Eu falo um pouco mais lento em relação ao nosso time de hoje, 50 anos depois, 54 anos depois. Pega aquele time, sabe quando a gente fala no Zap, que a gente bota 1,5 velocidade? Pega um jogo de 70 e bota 1,5 velocidade, é o Fluminense hoje. Mas é para o Fluminense ver aquele time jogar e falar assim, tem que jogar com esse time aqui. Um time que sabia o que fazia. Porque você tinha um ponta, direita ou esquerda, que ia até a linha de fundo e botava o Flávio na cara do gol. Ou, quando era o Lula, fazia gol também. Ou botava o Samarone na cara do gol. É isso. Ou então pega o time de 84 e vê a mesma coisa. É a mesma coisa. É um time que vai na linha de fundo e faz uma jogada. É um time que procura a linha de fundo. O time do Abel, que era um timaço, jogava de contra-ataque, mas quando atacava, meu amigo, chegava pelos lados, centrava, estava o Fred e o Rafael Moura, tudo ali pronto para fazer gol. Mais o Thiago Neves, mais o Deco. Porra, era outro time, mais o Rafael Sobe, mas ia na linha de fundo. Abria uma defesa. Além de sair no contra-ataque, abria a defesa toda. Fernando Diniz tem que se reciclar. Porque do jeito que está, a gente vai conseguir passar pela parte de grupos. Mas se não melhorar muito,
Não passa pelas oitavas. Não passa pelas oitavas. A realidade nua e crua é essa. Ontem o grande derrotado foi o Fernando Diniz. Porque eu não vi a entrevista dele no final, porque não tem saco para ver isso. E não pode falar de desfalque. Nosso time, em relação ao time titular do Fernando Diniz, estava com 3 desfalques. Só que o Marquinhos mostrou ontem que é muito melhor que o Keno. O Lelê mostrou que não pode jogar no time do Fluminense. Esse é um desfalque realmente grande. Se comprovou ontem. Ele é bom para jogar contra o Boa Vista, contra o Madureira. Para jogar contra o Alianza lá em Lima não dá. Não tem condição. Então, o desfalque foi esse. Cano foi um desfalque. Mesmo estando mal, o Cano é um desfalque. O Paulo Henrique Ganso não estava jogando nada, mas a gente espera algum passe dele, mas acontece, esse é o detalhe. Aí é que eu quero chegar a uma coisa importante. Com o Ganso, a gente também não estava chegando na linha de fundo. A gente também não estava chutando. O Ganso jogou o primeiro jogo O Ganso jogou contra o Vasco. O Ganso jogou contra o Botafogo, ele não jogou. O Ganso jogou contra o Vasco. O Ganso jogou contra o Flamengo. Depois se contundiu no segundo jogo do Flamengo. Não se contundiu no primeiro. Mas ainda assim, o Ganso jogou na Recopa. Então é um problema tático do Fluminense. Não é um problema do jogador. O Ganso não tem espaço para ele fazer aquele lançamento que ele fazia. O Samuel Xavier ontem, ele não foi uma vez na linha de fundo. Aquela jogada que ele faz triangulação e ele vai na linha de fundo, porque ele é muito rápido. Ele ontem parecia, eu esqueci qual é o lateral do Fluminense, não sei se era o PC dos anos 90, no início dos anos 2000. Ele gostava de comer para meio, cortar para dentro, cortar para dentro, cortar para dentro. Ele começou a fazer isso ontem. Tanto é que no final do jogo, teve uma bola que ele foi parar na ponta esquerda. Ele não fazia jogada. Pô, se o Douglas Costa que entrou e estava com vontade de jogar, você via isso no Douglas Costa, ele estava com vontade de jogar. Só que ele é um jogador de cortar para dentro para bater. Se o Samuel Xavier, se isso é treinado, Samuel Xavier, porque quando o Samuel Xavier joga com o Arias e com o Keno, os dois são naturalmente destros. Então a gente tem tendência de cortar, tentar jogar para fora. Por isso que o Keno, quando está na esquerda, ele não vai nem de fundo, ele gosta de cortar para dentro para bater de direita. O Arias tem essa facilidade de cortar e chutar de esquerda, centrar de esquerda. Mas quando ele joga com o Samuel Xavier e o Arias daquele lado ali, o Samuel Xavier triangula e vai na linha de fundo. Se o Douglas Costa gosta de cortar para dentro, se ele dá e corre na frente, ele recebe. Ele não fez isso uma vez ontem. Isso aí o que é? Porque o Marquinhos é a mesma coisa. Se ele treinou essa semana, o Fernando Diniz se encantou com o Marquinhos. Então, vem cá, Samuel Xavier, você tem que ir na linha de fundo. Marquinhos, triangula com ele para ele ir na linha de fundo, porque ele tem perna direita e você não tem. Foram 18 dias, gente. Eu estou falando da coisa mais simples do mundo, coisa que a gente está olhando e está vendo. Não é que nem criança quando vai a uma festa de mágica, aquelas mágicas antigas, que passavam na televisão, o cara bota água no jornal, abre o jornal todo, não tem água. As crianças estão olhando aquilo e não estão vendo. A impressão do Fernando Diniz é exatamente essa. Ele está olhando para o time dele e não está vendo o que tem que fazer. Então a gente tem uma semana agora, para terça-feira que vem eu vou tentar ir ao Maracanã, acho que vou ao Maracanã, para ver se a gente melhora, porque senão um resultado ruim na terça-feira já escreveu a nossa história na Libertadores desse ano. Falou, gente! Saudações tricolores e até o próximo vídeo.